A receita de hoje é lua de mel. É um pãozinho adocicado com uma massa muito macia, umedecido por uma caldinha de leite condensado e que pode ser recheado de diversos sabores e coberto com coco ralado. Olha, já aviso que vai ser difícil você comer um só. E se você está chegando agora, eu sou a Beth Mazzi e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Agora aqui eu vou fazer o creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro tradicional, ele é feito a partir de leite integral, açúcar refinado, algum espessante que pode ser amido de milho ou farinha de trigo e gemas. Aqui eu vou adicionar o leite condensado para dar aquele saborzinho mais gostoso, tá? Também você pode adicionar aqui a fava de baunilha aqui no leite na hora que aquecer, ou você pode utilizar também uma pasta saborizante no sabor de baunilha, que fica muito gostoso, ou até mesmo, em último caso, uma essência. Então, para começar, eu vou aquecer esse leite na panela. Então, eu vou colocar todo o leite junto com o meu açúcar e vou levar ao fogo até ferver. Então agora aqui o meu leite já ferveu e aqui eu vou fazer agora um processo de temperagem, que é adicionar esse leite quente, né, fervendo aqui aos poucos sobre as minhas gemas para ela não talhar. Então eu vou mexendo e adicionando o leite. Agora que essa mistura já chegou numa temperatura próxima aqui do meu leite, eu vou voltar ela aqui na panela novamente e vou levar ao fogo até engrossar. Essa técnica é bem bacana porque a gente não precisa ficar mexendo o tempo inteiro a panela, porque uma vez que eu coloco o amido no início da minha receita, da minha preparação do creme, eu sou obrigada a ficar mexendo esse creme no fogo, né, até ele engrossar. Quando eu faço esse processo de aquecer o leite primeiro e depois eu verter aqui sobre o amido, leite condensado e as gemas, eu meio que já quebro esse processo no meio, né? Eu já ganho muito tempo, porque daí eu já tô com o meu leite aquecido aqui. Agora, a hora que eu levo ele no fogo, rapidamente ele já engrossa e eu não preciso ficar todo esse tempo mexendo. Fora que eu acho que essa técnica também deixa ele um pouquinho mais aveludado, tá? Então agora sim a gente vai levar ele ao fogo até engrossar. Bom, então essa aqui é a consistência do creme de confeiteiro. Olha que lindo que ele fica. Olha isso. Agora aqui é assim. Se eu for fazer o recheio só com esse creme, eu vou transferir agora ele para um refratário, vou cobrir rente, né, com um saquinho plástico e vou esperar esfriar e levar na geladeira até ele endurecer. Mas como eu vou dar também uma outra sugestão, eu vou utilizar ele ainda agora quente. Então vamos lá? Bom, aqui eu separei então 3 potinhos e eu vou dividir o creme de confeiteiro em 3 partes iguais. Por isso que eu tenho que fazer esse processo com ele ainda quentinho, tá? Assim que tira do fogo. Então eu dividi em 3 partes iguais. Em uma parte eu vou colocar aqui o doce de leite. Estou trabalhando aqui com o doce de leite da Itambé, já pronto, já cozido. Mas você pode também trabalhar com outro doce de leite de uma outra marca. Porém, ele não pode ser muito fluido, então tem que ser um doce de leite com uma certa consistência. Então pode ser o Itambé, pode ser também a lata do leite condensado cozida, sem problema nenhum. E aí aqui eu vou agora misturar e vou fazer aqui o recheio de doce de leite. Então, com a mesma base do creme de confeiteiro, eu vou fazer um creme saborizado aqui de doce de leite. Eu tenho um creme agora, ó, de doce de leite. Olha que lindo que ele fica. Fica muito gostoso, não fica muito doce. Então ele também, você pode utilizar ele para rechear bolo no pote, para fazer sobremesas. Fica muito gostoso, tá? Agora eu vou adicionar então chocolate. Eu tenho aqui chocolate meio amargo e chocolate ao leite. E eu vou também misturar, todo o chocolate derreta aqui. E eu tenho um creme bem delicioso de chocolate. Aqui eu coloquei 2 tipos de chocolate, chocolate ao leite e chocolate meio amargo.
Porque se eu colocar só o leite, ele vai ficar muito doce. Então, eu preferi misturar os dois. Eu não gosto de colocar o chocolate blend, porque eu acho que ele não tem nem muito gosto de um e nem muito gosto de outro. Então, eu particularmente prefiro trabalhar com a mistura separada, de ao leite e do meio amargo, tá? Então, eu não indico que você coloque aqui só o chocolate ao leite, porque esse creme vai ficar muito doce. Então, eu sempre gosto de fazer a mistura do meio amargo com ao leite aqui. Você pode usar ele em gotinhas, você pode ralar ele também sem problema nenhum. Lembrando aqui que eu utilizei um chocolate à base de manteiga de cacau, não é cobertura fracionada. Então, ó, mais um creme que ficou pronto. Então aqui agora eu tenho um creme de confeiteiro no sabor de chocolate maravilhoso, ó. E esse daqui eu vou deixar ele branquinho assim, que é o creme tradicional, para eu poder rechear ele assim. Então temos 3 versões de cremes aqui. Então o creme tradicional de confeiteiro, o creme que a gente saborizou com doce de leite e o creme de chocolate. Então olha só como o creme de confeiteiro é extremamente versátil e nos possibilita aí fazer muitas variações dele. Aqui você poderia também colocar um creme de avelã, você pode colocar uma pasta saborizante e assim você vai criando outro sabor. Então agora eu vou cobrir esses cremes com um saquinho plástico, rente nele para ele não criar nenhuma película e vou levar à geladeira até esfriar. Eu vou começar aqui então pela receita da massa. Bom, aqui na tigela eu tenho uma parte da farinha de trigo que eu coloquei aqui. E agora eu vou adicionar então os ingredientes secos. Então eu tenho aqui fermento, eu estou utilizando o fermento seco instantâneo, então eu não preciso ativar ele, tá? Eu posso misturar ele com os ingredientes secos aqui, no caso a farinha, certo? Se você quiser utilizar o fermento fresco, você pode utilizar 3 vezes a mais da quantidade do fermento seco. Eu vou deixar certinho na descrição do vídeo a quantidade daí, tá bom? Açúcar refinado, vou colocar aqui o sal, vou misturar um pouco esses ingredientes agora. Eu estou fazendo esse processo manualmente para mostrar que dá certo fazendo à mão, mas também quem quiser fazer para vender esse pãozinho e tiver masseira, pode fazer tudo na masseira. Aliás, eu super indico a masseira porque ela é bem prática e para quem faz uma grande quantidade de pão precisa da masseira, porque senão a gente vai ficar sem braço se ficar sovando, né, uma grande quantidade de pães por dia. Ou se você tiver uma batedeira também planetária, uma batedeira mais reforçada, aí você pode utilizar o batedor gancho e fazer esse processo também na batedeira. Lembrando que a batedeira ela não é uma masseira, então é para quando você fizer esporadicamente uma massa em pouca quantidade. Porque se você bater diariamente na sua batedeira também, ela vai acabar quebrando e você vai acabar perdendo a batedeira, tá? Então, misturei. Vou entrar aqui agora com os ovos batidos. Tenho aqui clara e gema. E vou adicionar aqui também o meu leite integral. Eu vou misturando todos os ingredientes aqui até incorporar toda a minha farinha. E aí assim que eu incorporar essa farinha, eu vou jogar essa massa na minha bancada para eu poder terminar de colocar o restante dos ingredientes e começar a sova, tá? Então agora aqui, ó, eu vou incorporar a manteiga. Então eu tenho aqui a manteiga em temperatura ambiente. E vou fazer o processo aqui de rasgar a massa, ó. Então eu vou puxar, né, com a palma da mão, eu vou empurrar a massa e com os dedos eu vou puxando. Bom, eu faço esse procedimento por aproximadamente uns 8 a 10 minutinhos, que seria o ideal, para que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos e minha massa fique bem lisinha. Bom, pra mim é sempre muito prazeroso mexer com massa, então eu particularmente gosto. Isso me faz bem mexer assim na massa, mas tem gente que tem um certo receio, né? Não gosta muito, e por isso que eu falei que dá pra fazer também na batedeira. Lembrando sempre, né, que quem vai fazer profissionalmente, se for pra fazer pra vender, eu sempre indico o uso de uma masseira, porque a masseira vai facilitar a sua vida, vai fazer com que você consiga produzir uma grande quantidade por vez, além de
te ajudar a não fazer esse processo, né, de sova, que diariamente se fazendo isso, trazer várias lesões aí. Então, fazer pão de vez em quando para casa é super gostoso, prazeroso, é muito bom, mas para quem vai trabalhar mesmo e fazer pães aí todo dia, aí o ideal é que adquira uma masseira para te ajudar aí, tá? Então, percebe que a massa, ó, começa a ficar bem mais lisa. Aí agora eu vou adicionar um pouco da farinha que eu deixei reservada, que faz parte da quantidade da receita. Eu gosto de colocar a farinha sempre aos poucos, eu não coloco toda a quantidade por vez da farinha, porque às vezes não há necessidade, né? Então vai depender muito da sua farinha, às vezes tem uma farinha mais seca ou mais úmida, então o ideal é que sempre coloque a sua farinha por partes, tá? E vai sentindo a sua massa para você ver se precisa colocar toda a quantidade ou não. Bom, agora eu já vou começar aqui a recolher a massa. Bom, é muito importante que você tenha uma espátula assim, que vai te ajudar na hora de recolher a massa aqui da bancada. Então, é um utensílio que ajuda muito. Ó, então agora aqui eu vou sovando novamente e recolhendo a minha massa. Vai dar a impressão que essa massa vai ficar mole demais e você vai querer colocar muita farinha aqui, mas não faça isso, senão o seu pãozinho vai ficar duro. Tem a quantidade certa de farinha. Conforme a gente vai sovando, os ingredientes vão sendo absorvidos pela farinha e a massa vai chegando no ponto. Então não se desespere e não queira colocar um monte de farinha aqui, principalmente sovar jogando farinha na bancada, porque o resultado do seu pãozinho vai ser um pão duro, certo? Bom, depois que você já juntou a massa, o importante é você lavar a sua mão, tirar todas as massas que ficam na mão, porque isso dificulta você enxergar o ponto dela. Então ela começa a grudar a massa com massa e você acha que ela tá mole demais e aí você vai querer colocar mais farinha. Então lava a mão que ajuda muito, ó. Então aqui ainda eu vou continuar sovando e você vai perceber que a massa ainda tá mole, que é normal, mas que ela já tá bem menos mole do que inicialmente. Então, ainda vou continuar sovando ela aqui, tá? Ó, quando a minha massa começar já a desgrudar da bancada, eu vou fazendo esse movimento de levar ela pra frente e pra trás, pra terminar de absorver ainda os líquidos que faltam, que eu tô sentindo ainda que ela tá mais pegajosa. Então eu vou continuando sovando aqui até, ó, toda a farinha absorver o restante dos líquidos. Bom, então aqui eu cheguei no ponto da minha massa, já coloquei toda a farinha da receita e você vai perceber que ela é uma massa bem úmida. Na hora que você pega ela assim, você sente a umidade dela, tá? E isso é devido à quantidade dos ovos, da manteiga, então é normal. O que ela não pode, ó, é grudar na bancada, então ela tá soltando toda da bancada, certo? Mas ela é uma massa muito macia. Quando ela chegar nesse ponto de tá bem lisinha, todos os ingredientes bem misturados, eu vou deixar ela então dar o primeiro descanso dela. Então eu vou cobrir aqui com o saquinho plástico. Então aqui agora eu cubro bem rente com o saquinho plástico e deixo aproximadamente uns 10 minutinhos. Isso aqui vai ser importante para que o glúten novamente dê uma relaxada aqui, já que a gente ativou ele, né? E aí eu consiga moldar os pãezinhos, porque ainda vai ter agora o processo de cortar, né? De pesar os pãezinhos, bolear, e aí sim a gente vai deixar para ter uma segunda fermentação para poder levar para assar. Então, agora vai descansar uns 10 minutinhos aproximadamente, 10, 12, e aí eu volto para poder terminar ela. Bom, então agora que a minha massa já descansou, olha só como ela já cresceu, que linda que ela tá, aí, ó. Então aqui eu vou cortar agora essa massa e vou bolear. Então agora aqui eu vou cortar e vou pesar ela. Para lua de mel você pode fazer vários tamanhos. Geralmente se faz entre 30 a 35 gramas, que você pode fazer mini, né? Para festinhas, assim, que fica bem legal. Ou se você for fazer individual, eu acho que 40 gramas tá um tamanho bem bacana. Então, eu vou começar agora, então, pesar. Então, eu vou colocar aqui na minha balança. Então, eu vou pesando todas as bolinhas agora no tamanho de 40 gramas.
para depois, em seguida, eu vim boleando. É muito importante você pesar todos os pãezinhos para que você tenha um padrão, né? Que todos fiquem do mesmo tamanhinho. Então, eu já cortei todas as bolinhas e agora o importante é bolear. Então, para bolear, eu vou colocar, né, a bolinha aqui no meio da minha mão, assim. E com esses 2 dedos eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. De empurrar, ó. Esses 2 dedos e o dedão. Empurro e giro, ó. Empurro e giro. E assim eu vou boleando a minha massa, ó. Então, na verdade, eu vou deixando ela lisa, homogênea novamente, ó, para que ela cresça um pãozinho bem bonitinho, ó. Então, ela vai ficar assim, certo? E aí, eu vou colocando ela, tem uma assadeira aqui, ó, que eu untei com desmoldante. Eu vou colocando as bolinhas aqui, uma do ladinho da outra, tendo uma distância para que ela possa crescer. Então, eu vou bolear novamente para você ver com mais atenção. Então, ó, coloca a bolinha aqui na minha mão, com esses 2 dedos eu empurro e com esse aqui também, ó. Ó, vou fazendo esse movimento aqui. Isso aqui é uma questão de prática, de treino, então às vezes nas primeiras você não vai conseguir fazer tão bem, mas o importante é treinar, ó. Ó, vou fazer bem o movimento devagar, ó. Começa no meio da mão, ela vai até o final do dedo e volta, ó. Ó. Tá vendo? E depois você acaba fazendo bem rapidinho. Alisou, coloco na forma. Caso você não consiga fazer bolear desse jeito, você pode abrir um pouquinho a massa e pegando, ó, a parte dela e trazendo para baixo e fazendo como se fosse uma bolinha aqui na mão também, ó. Ela vai ficando lisa também. E aí essa parte que tá toda empelotada aqui, você só faz esse movimento aqui, devagarzinho, ó. E ela também fica lisa, tá? Não fica tão lisinha, mas também dá pra você fazer assim, dessa forma. Então aqui eu já boleei todos os pãezinhos, coloquei então numa assadeira que eu untei com desmoldante e eu coloquei um do ladinho do outro, tá? Então aqui a assadeira é um pouco maior, eu coloquei 4 e aqui eu coloquei 3. O rendimento deles são 41 pãezinhos ao total. Aqui então é importante, você pode deixar uma certa distância, tá vendo que eu deixei aqui? Aqui, como eles já foram os primeiros que foram boleados, ele já tá crescendo, então ele vai unir e não tem problema, porque é isso que eu quero. Então eu coloquei aqui um do ladinho do outro, ó. E agora então eu vou cobrir com o saquinho plástico. É importante que você cubra com o saquinho plástico e não com aquele pano, né, de prato, porque o pano de prato ele tem microfuros, então ele vai passar o ar pelos microfuros e vai deixar a sua massa ressecada. Então sempre utilize saquinho plástico ou papel filme para cobrir os pãezinhos. Então eu vou deixar eles aqui cobertinho agora, em temperatura ambiente aqui, até que eles dobrem de volume. E olha só como os pãozinhos já cresceram, que bonitinho que eles ficaram. Então aqui eu tenho gema, somente gema, que eu dei uma batidinha. E agora eu vou pincelar por cima de cada pãozinho. Eu já pré-aqueci o meu forno a 180 graus, aproximadamente uns 10 minutinhos. E agora pincelando então a gema, em seguida ele vai pro forno. Acabei de tirar os pãezinhos do forno e olha só que graça que eles ficam. Bem douradinho por cima. Se você pudesse sentir o cheiro que tá aqui nessa cozinha. Agora eu tenho que esperar esfriar totalmente os pãezinhos, para daí sim eu poder soltar um por um, né? E rechear e depois passar pela cobertura. Então agora eu aguardo esfriar para daqui a pouquinho poder rechear essas delícias. Bom, então depois que já esfriou, eu vou pegar uma espátula ou uma faquinha sem serra. Vou passar ao redor do pãozinho para eu soltar. Dar uma soltada assim na assadeira, ó. E aí eu vou virar aqui ele. Olha só que lindo que ele sai, ó. Que graça
de pãozinho. Você inclusive pode, se você não quiser rechear, se você não quiser fazer, né, todo o procedimento que eu vou fazer a seguir, você pode vender ele assim. Pode, né, colocar ele dentro de uma bandeja com saquinho depois que ele estiver totalmente frio e vender ele assim para a pessoa poder tomar café da tarde, passar uma manteiguinha derretida aqui, ai meu Deus, uma geleia, enfim. Só ele é um pãozinho maravilhoso porque ele é um pãozinho muito amanteigado, né? Então, sozinho aqui ele é maravilhoso. E se você quiser também rechear esse pãozinho com algum tipo de salgado, né? Então, um patezinho de frango, já assinei aqui também patê de salame, patê de alho poró, patê de provolone. Então, vou deixar aqui no card também sugestões de patezinhos que você pode montar sanduichinhos aqui com ele, inclusive de pernil também que eu ensinei, que fica fantástico, ó. Vou soltar aqui para você ver. Olha isso, ó. Olha a qualidade desse pãozinho. Eu não vou rasgar esse agora, mas depois eu vou mostrar um aberto, mas já dá pra ver, né? O miolinho maravilhoso, ó, bem assadinho, lindo que ele fica e totalmente artesanal, feito na mão mesmo, tá? Então eu vou esperar agora ele esfriar totalmente, porque aqui ainda ele está morno, para daí sim eu passar pro segundo passo, que é rechear eles, ok? Então aqui eu tenho os recheios totalmente frios, ó. Esse aqui é o creme de confeiteiro tradicional, né? Esse aqui é o que fizemos com o doce de leite. Olha isso. Olha a consistência desse recheio. E aqui então ficou o recheio de chocolate também maravilhoso, ó. Eu vou dar a opção de rechear os pãezinhos, né, a lua de mel, com os 3 tipos de recheio. Mas se você quiser rechear só com o de doce de leite, você pode. Se você quiser só com o de creme de confeiteiro, só com o creme de chocolate, enfim, dá pra você criar vários recheios de pãezinhos de lua de mel diferentes, como eu falei, com creme de avelãs, com creme tipo ovo maltine, então dá pra brincar muito, tá? Aqui também eu dei a sugestão de saborizar com o doce de leite misturado no creme de confeiteiro, porque ele dá uma suavizada e ele não fica tão doce. Mas é comum também encontrar lua de mel recheado só com doce de leite cozido. Fica gostoso? Fica muito gostoso também, só que eu acho que fica muito doce. Então, para dar uma suavizada no doce de leite, eu gosto muito de misturar no creme de confeiteiro, que eu acho que fica mais delicado. E quanto menos doce seu doce for, mais você vende, porque mais as pessoas vão querer comer, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Equilibrar a doçura do seu doce é algo muito importante para as pessoas poderem consumir mais. Bom, então aqui, agora eu vou colocar numa manga de confeitar com o bico Perlé. Esse bico aqui chama Perlé. Ele é da marca da Wilton, mas pode ser qualquer Perlé de qualquer marca. A numeração dele é o 2A e eu vou utilizar ele para fazer o furinho nos pãezinhos para rechear. Se você não tiver esse, você pode fazer um furinho com uma faquinha e colocar direto o bico da manga, mas com o bico é mais fácil de introduzir o recheio, tá? Então é bom ter o bico, porque daí o bico é mais firminho, né? E a hora que eu furo o pãozinho, ele já consegue penetrar o recheio lá dentro, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui os recheios na manga. Bom, então agora eu vou rechear aqui o pãozinho. Eu sempre gosto de fazer um furinho inicial com a ponta de uma faca, só para não estragar muito o pãozinho, né? E aí com o bico, ó, eu coloco uma parte do bico lá dentro e vou apertando o meu recheio. Vai percebendo que o pãozinho ele vai estufando, ó, e o próprio recheio vai saindo para fora, tá? Então é bem simples de fazer. Então, geralmente eu furo tudo primeiro com uma faquinha e venho introduzindo aqui, ó, o bico, vou apertando e a gente vai percebendo que o pãozinho vai estufando com a quantidade de recheio, ó. Então, para finalizar os pãezinhos, eu tenho aqui nessa tigela leite de coco, leite condensado e leite, que eu fiz uma caldinha aqui, só misturei tudo. Vai estar tudo na descrição aqui do vídeo, toda a quantidade da receita, então leia com calma que vai estar tudo lá.
E aqui eu tenho coco seco, que eu vou passar os pãezinhos. Tradicionalmente, o pãozinho lua de mel, ele é passado nessa caldinha e depois no coco. Então ele geralmente é recheado com creme de confeiteiro, passado nessa caldinha e depois no coco ralado, tá? Então eu vou fazer dessa forma, mas você pode também, se você quiser, não passar nessa calda. Não vai ser um pãozinho lua de mel, porque a característica dele é essa umidade da caldinha também envolta no coco, né? Mas você pode fazer um outro tipo de pãozinho recheado. Só rechear eles, pode banhar no chocolate, a parte de cima dele quando você rechear com creme de chocolate, só colocar um açúcar de confeiteiro. Então há outras possibilidades também de utilizar o mesmo produto, né? O mesmo pãozinho. Então agora aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou mergulhar aqui o meu pãozinho, ó, tiro o excesso e coloco aqui no coco. Faço isso com todos, ó. Tiro o excesso e coloco aqui no coco ralado. E aí eu venho e coloco o coco por cima. Então eu já tenho aqui os pãezinhos finalizados e eu vou dar uma ideia de como que você pode vender. Eu tenho aqui uma bandejinha, que são essas bandejinhas de papelão. E aqui eu coloquei um pedacinho de papel alumínio. Também você pode trabalhar com aquelas bandejinhas já laminadas, mas eu gosto de trabalhar com essa de papelão, acho mais rústica. E aí eu forrei elas aqui com um pedaço de papel alumínio, porque o pãozinho ele é bem molhadinho, né? Bem úmido, então para não passar umidade pro prato, tá? E aí você vai vender conforme você queira. Você pode fazer bandejinhas com 4, com 6, com 8, com 2, com 3, enfim. Aí você que vai determinar. Mas olha que graça, ó. Com os pãezinhos, olha que delicadeza que fica esses pãezinhos, fica a coisa mais linda. E aí você pode colocar agora, né, um saquinho plástico, embalar bem, colocar uma etiquetinha, um lacinho e pronto, tá? Uma ótima opção de venda aí. E você pode trabalhar em cima sempre desse produto. Você pode ir variando, fazendo essa mesma massa com outros tipos de recheio, tanto doce quanto salgado, trabalhando com as coberturas, e você consegue aí diversidade somente com um produto só. Então isso é uma coisa muito legal também. Aqui também, ó, eu coloquei na bandejinha de papelão, forrei com papel alumínio, coloquei 3 pãezinhos, um barbantinho aqui, e aí você finaliza também com a sua etiqueta. E olha que graça, para você que quer vender, para você que quer presentear, olha que graça receber isso. Não tem um carinho, né, que você faz, dá para uma pessoa quando você faz algo para ela, que você mesma fez, coloca numa embalagem assim simples, porém bem charmosa e dá para a pessoa, né, oferece para ela. É um amor assim em forma de comida. E outra forma que você pode fazer também é colocar então nas bandejas, né? Colocar num evento, para quem trabalha com buffet, com café, para quem também faz festinhas de aniversário. Olha que graça você colocar nas mesas de festinhas, as crianças amam isso daqui, então tenho certeza que elas vão adorar. Você pode fazer um pouquinho menor, no tamanho de 25 gramas o pãozinho, então você vai ter um pãozinho menorzinho, né? Para que elas consigam consumir ele por inteiro. Enfim, então dá para brincar muito, dá para ter bastante ideias legais aí, né, sobre esse produto. E vamos falar então um pouquinho agora da validade. A validade da massa do pãozinho é de até 4 dias. Então assim que você esperou esfriar o pãozinho, você coloca ele ou dentro de uma assadeira ou sobre uma base de papelão, né, de prato, embala bem no papel filme ou no saquinho, fecha bem e deixa guardado em temperatura ambiente até 4 dias. O que acontece? Quando eu vou fazer esse pãozinho agora recheado, como eu tô fazendo aqui com recheio à base de creme de confeiteiro, que já é um recheio perecível, mais a caldinha de leite de coco e tudo mais, então ele se torna um pãozinho muito perecível. Então eu sugiro que tenha o pãozinho já assado, o recheio feito, tá? E no dia que você for vender, você recheia, passa na calda, embala e vende. Caso sobre, você vai manter esse pãozinho já recheado desse jeito, bem embaladinho, assim, né? Dessa forma, bem fechadinho, na geladeira até o dia seguinte. Então, essa é a validade. Ah, Beth, mas eu quero uma validade maior, posso trabalhar com um recheio maior? Então, você pode fazer esse pãozinho de uma outra maneira. Você pode, em vez de trabalhar com creme de confeiteiro, trabalhar, por exemplo, com geleias, você pode trabalhar com doce de leite, você pode trabalhar com ganache, com brigadeiros, né? Pode cobrir ele com chocolate, que fica bem gostoso, polvilhar açúcar de confeiteiro aqui
E aí você vai ter um pãozinho com uma durabilidade maior aí também, de até 4 dias, porque o pão é artesanal, então ele não vai aguentar uma longa durabilidade, porque o pão é artesanal e ele vai perdendo as características de maciez, tá? Então, se trabalhar com esses tipos de recheios, 4 dias. Se trabalhar com recheio de creme de confeiteiro passado no leite de coco, a durabilidade é 1 dia. Montou, vendeu, no máximo no dia seguinte, sobre refrigeração. Mas o ideal é comer ele montadinho no dia, que é bem fresquinho. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nada. E se puder, compartilha aí esse vídeo com seus familiares e amigos, que vai me ajudar muito. Bom, eu vou ficando então por aqui, te espero na próxima terça, às 18 horas. Um beijo e até mais!